Olá, o tema hoje é mudança climática e espécies endêmicas. Um novo estudo global liderado pelas brasileiras Mariana Vale e Stella Manes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisou cerca de 300 hotspots de biodiversidade em terra e no mar. Os resultados são desanimadores. As espécies endêmicas têm 2,7 vezes mais chances de extinção do que as outras espécies. Mudanças no clima podem extinguir as espécies endêmicas. Teremos tempo de evitar o pior? Bom, as políticas para o enfrentamento do aquecimento global estão em fase de mudança. A agenda verde avança no mundo desde a eleição de Biden. Muitos países e blocos comerciais prometem rever suas projeções de cortes de emissões. Ainda este ano, teremos duas reuniões importantes. A primeira acontecerá em 22 e 23 de abril, liderada por Biden, que chamou 40 chefes de Estado para participar. O objetivo é rever as metas para preparar a reunião do clima da ONU em novembro, na Escócia, a COP26. Desde que o negacionismo foi derrotado nos Estados Unidos com a eleição de Biden, há motivos para alguma dose de otimismo, mas ainda é cedo para comemorar. Por ora, as políticas atuais empurram o mundo para um aquecimento de 3 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Caso esse cenário se confirme, a biodiversidade mundial será duramente afetada. Para Stella Manes, quanto maior for a diversidade de espécies, maior será a saúde da natureza. A diversidade também protege contra ameaças como as mudanças climáticas, diz ela. E mais, uma natureza saudável dá contribuições indispensáveis às pessoas como água, alimentos, materiais, proteção contra desastres, recreação, conexões culturais e espirituais. O estudo, capitaneado pelas duas brasileiras, foi publicado em 8 de abril na revista Biological Conservation e conclui que 90% das espécies endêmicas enfrentarão consequências negativas. O estudo calculou o risco de extinção em diferentes níveis de aquecimento e descobriu que 2% das espécies endêmicas estão em risco de extinção se o aquecimento for limitado a 1,5 graus. A porcentagem sobe para 4% se a temperatura subir 2 graus. Entretanto, se o aquecimento atingir 3 graus Celsius, o risco aumenta para 20% nas espécies nos ecossistemas terrestres e 32% nos marinhos. Segundo Stella Manes, a mudança climática ameaça áreas transbordantes de espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O risco de que tais espécies se percam para sempre aumenta mais de 10 vezes se falharmos os objetivos do Acordo de Paris, ela diz. Algumas das espécies endêmicas do Brasil já estão bastante ameaçadas. É o caso do boto cor-de-rosa e do mico-leão dourado, por exemplo, ou da arara azul, onça pintada e ariranha, essas 3 espécies que vivem no Pantanal, que têm sido varrido pelo fogo. Ao todo, a lista vermelha do ICMBio, publicada em 2014, mostra que temos 1.173 espécies ameaçadas entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e invertebrados, para não falar nas plantas, nos vegetais. Os autores agrupam as espécies em 3 categorias: espécies endêmicas, nativas não endêmicas e introduzidas com base no local onde normalmente vivem. Uma espécie endêmica vive exclusivamente em uma região geográfica. Áreas de alta biodiversidade estão frequentemente transbordando com espécies emblemáticas endêmicas, explica a doutora Stella Manes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e principal autora do estudo. As autoras dizem também que realizaram uma análise para ecossistemas marinhos. Os resultados sugerem que a proporção de espécies marinhas em risco de extinção é 2 vezes maior para espécies endêmicas do que para as nativas. O estudo mostra que no Mediterrâneo, que é um mar fechado com alta endemicidade, as mudanças climáticas devem trazer um alto risco de extinção para 1/4 das espécies. E o que seria uma espécie com alto risco de extinção? Bom, as autoras do estudo usam o mesmo critério da União Internacional para a Conservação da Natureza, a queda na abundância das espécies em mais de 80%. Mas o mar e os oceanos continuam a ser preteridos pelos estudos sobre o clima. Segundo o site Carbon Brief, que repercutiu essa matéria, dos 232 estudos explorados neste artigo, apenas 34 enfocam os ecossistemas marinhos.
e nenhum dado foi encontrado para quase metade das 273 áreas de biodiversidade excepcional originariamente definidas. As descobertas sugerem que as espécies que vivem em ilhas e montanhas são mais de 6 vezes mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas do que as das regiões continentais. Em um cenário de aquecimento de 3 graus, o estudo descobriu que 84% das espécies endêmicas de regiões montanhosas e 100% de ilhas enfrentam alto risco de extinção. E é simples descobrir os motivos. As espécies que habitam ilhas ou montanhas simplesmente não têm para onde ir. Na Oceania, com sua grande quantidade de ilhas, metade das espécies endêmicas estão em risco, segundo o estudo. O site Carbon Brief fecha sua matéria com mais uma declaração de Mark Urban, professor de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade de Connecticut. Diz ele: acho que não podemos nos concentrar apenas nos lugares mais ricos da Terra se também estivermos preocupados com o funcionamento do ecossistema. Em lugares pobres em espécies, a perda de apenas uma única espécie pode mudar dramaticamente o ecossistema, simplesmente porque não existem substitutos. Acho que precisamos considerar as ameaças às espécies em toda a Terra, por mais razões diferentes. Isso significa que precisamos tomar decisões difíceis sobre como alocar fundos de conservação limitados para salvar a maioria das espécies mais importantes da Terra. Inscreva-se no canal do Mar Sem Fim no YouTube, assim você fica sabendo sempre que publicarmos algo novo. E se preferir ler o post, basta ir na descrição logo abaixo da tela, que há um link para o post sobre as mudanças do clima e a extinção de espécies endêmicas. E mande os seus comentários. Nós gostamos de vê-los. Um abraço.